Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Denifer Ferreira e hoje vamos começar a falar sobre um problema que afeta muitas mulheres em idade reprodutiva. Vamos falar sobre a síndrome do ovário policístico. Então, nesse primeiro vídeo, vamos dar uma breve introdução sobre o que é essa doença, vamos falar sobre algumas causas da doença e vamos falar sobre a epidemiologia, né, e comentar sobre alguns fatores que estão associados à síndrome do ovário policístico. E por último, vamos falar sobre a fisiopatologia da doença. Bastante coisa, não é mesmo? Mas antes de nós começarmos, eu quero convidar você a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para que você não possa perder nenhum conteúdo. Isso, além de ser totalmente gratuito, nos ajuda muito a continuar produzindo mais conteúdo e deixar você sempre bem informado. Então, antes de mais nada, pessoal, nós precisamos entender o que é a síndrome dos ovários policísticos. Essa síndrome é a patologia endócrina mais comum em mulheres em idade reprodutiva em todo o mundo, né? Essa patologia ela foi descrita pela primeira vez lá em 1935 por Sten Leventhal e a sua prevalência ela varia de 5 a 15%. Essa variação, na verdade, ela vai depender dos critérios diagnósticos aplicados, porque não existe apenas um critério, né? Existe diferentes diretrizes, né, existentes hoje. Apesar de ser uma doença que a maioria das pessoas já ouviram falar, provavelmente você que está me assistindo já ouviu falar, por isso que você está aqui, né? O diagnóstico dessa patologia ela não é tão fácil e ainda hoje é até um pouco controverso. Então, para nós termos uma base para o diagnóstico, né, nós precisamos levar em conta os pontos que são comuns e que são amplamente aceitos entre as diretrizes das sociedades especializadas, onde o diagnóstico dessa síndrome, né, dessa patologia, ela deve ser baseada na presença de pelo menos dois dentre esses três critérios que são, né, aí na tela, a anovulação crônica, hiperandrogenismo, pode ser um hiperandrogenismo clínico ou biológico detectado por exames, tá? E o ovário policístico. O diagnóstico desse problema ele é baseado em um diagnóstico de exclusão, né? E os distúrbios que mimetizam as características clínicas da síndrome do ovário policístico devem ser excluídos. Isso inclui a doença da tireoide, a hiperprolactinemia, a hiperplasia adrenal congênita não clássica, tá? E tudo isso, todas essas doenças, elas podem trazer sintomas parecidos com a síndrome do ovário policístico, tá? Alguns pacientes até podem precisar de investigação mais extensa se as características clínicas sugerirem outras causas também, tá? E a gente sempre precisa estar bem atentos, porque apesar da sua alta prevalência, a síndrome do ovário policístico é uma doença subdiagnosticada e frequentemente leva mais de uma consulta ou até mesmo consultas com médicos diferentes para que ela seja diagnosticada, né, para que ela possa ser identificada. Sem contar que isso geralmente ocorre em um período superior a um ano, tá? Então, radar sempre alerta em relação a essa síndrome, né, gente? Como eu falei, a síndrome do ovário policístico é uma doença endócrina que na verdade, é a mais comum entre as mulheres em idade reprodutiva é essa doença, essa patologia. Então a gente sempre precisa ficar em alerta. Eh, e também isso é um processo muito frustrante para o paciente, né, gente? Já que o atraso no diagnóstico ele pode levar à progressão de comorbidades, né? Consequentemente, dificultar a implementação de intervenção no estilo de vida, que é algo fundamental para a melhora das características da síndrome do ovário policístico e também da qualidade de vida. Além disso, a gente sabe que múltiplas comorbidades estão associadas a essa doença, incluindo infertilidade, síndrome metabólica, obesidade, intolerância à glicose, diabetes mellitus tipo 2, risco cardiovascular, depressão, apneia obstrutiva do sono, câncer do endométrio, né, doença hepática gordurosa não alcoólica ou esteatohepatite não alcoólica, né?
Então, sabendo disso, existem diferentes recomendações de triagem para cada uma dessas patologias que a gente vai ver melhor alguma dessas abordagens no decorrer dos próximos vídeos. Mas é muito importante, gente, a gente ficar sempre alerta para diagnosticar a doença, porque como vocês viram, existem vários fatores que estão associados a essa doença e problemas até graves, né? A gente vai comentar um pouquinho no decorrer do vídeo. Então, falando sobre a etiologia, gente. A síndrome do ovário policístico é uma doença multifatorial, ou seja, não existe apenas uma causa, tá? Existem várias causas, na verdade. E vários genes suscetíveis foram identificados como contribuintes para a fisiopatologia da doença. Esses genes estão envolvidos em vários níveis de esteroidogênese e vias androgênicas, tá? Alguns estudos com gêmeos estimaram cerca de 70% dessa doença, ela provém de hereditariedade, tá? Além disso, o ambiente, né, também é um componente fundamental na expressão desses genes e também no desenvolvimento e progressão da doença. Então, os fatores ambientais mais comuns incluem a obesidade, né, também a resistência da insulina. Tudo isso pode contribuir para a expressão, a sintomatologia desse problema. Então, falando aqui um pouco, pessoal, sobre a epidemiologia, como eu disse agora há pouco, a síndrome do ovário policístico é a patologia endócrina mais comum em mulheres em idade reprodutiva em todo o mundo, né? Só para vocês terem uma ideia, essa doença ela afeta de 5 a 15% das mulheres e essa taxa vai depender dos critérios de diagnóstico, né? Os critérios hoje que a gente mais segue é os critérios de Rotterdam, porque eles incluem uma prevalência mais ampla do que quando a gente compara com outros critérios, né, da National Institute of Health, lá de 1990, né? No Brasil, a gente estima que esse problema afete cerca de 2 milhões de mulheres todos os anos. E como eu falei, também várias condições estão associadas à síndrome do ovário policístico, incluindo infertilidade, né? Na verdade, a grande maioria das mulheres com síndrome do ovário policístico, elas não são estéreis, diferente do que muitos imaginam, mas elas são subférteis, ou seja, a ovulação dessa mulher, ela não é frequente, além de ser imprevisível, né? Isso provoca dificuldades para engravidar. Um detalhe que é importante ressaltar é que muitas mulheres com essa doença, elas não respondem ou são resistentes à indução da ovulação com o citrato de clomifeno, que é um medicamento utilizado ali para a indução da ovulação, né? Elas também podem ter respostas inadequadas ou até mesmo exageradas à administração de menotropinas, né? Além de apresentar risco aumentado de síndrome de hiperestimulação ovariana, que é uma síndrome onde ocorre um aumento maciço dos ovários, né, além do desenvolvimento de ascite rápida e sintomática, contração intravascular, hipercoagulabilidade e disfunção orgânica sistêmica, ou seja, é um problema grave que inclusive pode ser fatal. Então, por isso a gente precisa ficar bem atento, até para a gente conseguir fazer a prevenção, né? Outras condições que estão associadas à síndrome do ovário policístico incluem a síndrome metabólica, que dentro dela está envolvida a obesidade, né? Essa obesidade é frequentemente caracterizada por uma distribuição ali centrípeta, ou seja, localizada essencialmente na região do tronco, né, onde a gente pode diagnosticar com a constatação de uma circunferência da cintura elevada, que a gente considera ali acima de 88 centímetros. Alguns pacientes também, gente, pode apresentar intolerância à glicose, né? E junto disso também, né, junto com a intolerância à glicose, a resistência à insulina, a paciente pode apresentar o diabetes mellitus tipo 2, né? Então, cerca de 10% das mulheres obesas com a síndrome do ovário policístico, ela tem diabetes mellitus tipo 2, tá? Outras condições que estão associadas é o risco cardiovascular, né? Também depressão, né? Inclusive as mulheres com síndrome do ovário policístico estão em maior risco da diminuição da qualidade de vida e transtornos do humor,
né? Quando a gente compara com outras mulheres, nós conseguimos encontrar taxas mais altas de ansiedade e depressão. Geralmente, esses problemas, né, da ansiedade e depressão estão associados ao problema do peso, né, além dos distúrbios da pele, como hirsutismo, acne, alopecia androgênica, né, enfim. Também a paciente pode apresentar apneia obstrutiva do sono, né? Esse sono ruim, ele pode contribuir para um ciclo metabólico vicioso da piora da resistência à insulina e também da tolerância à glicose. As mulheres com distúrbios do sono, geralmente elas se queixam de sonolência durante o dia, fadiga após dormir e também podem roncar, né? Pode apresentar ronco. Outro fator que está associado ali à síndrome do ovário policístico é o câncer do endométrio, tá? Isso ocorre porque muitos fatores de risco para esse câncer estão associados, estão presentes na paciente com síndrome do ovário policístico, como por exemplo, hirsutismo, aumento do índice de massa corporal, hipertensão, além de nulipariedade e infertilidade em mulheres jovens. Também está associada à doença hepática gordurosa não alcoólica ou à esteatohepatite não alcoólica, né? A maioria dessas pacientes afetadas, elas podem não apresentar sintomas ou, no máximo, apresentar sintomas leves e inespecíficos, como fadiga, mal-estar, né? Às vezes a gente só vai perceber quando a gente pede um teste de função hepática, né? Que a gente vai perceber a elevação dos resultados, né? Também maior prevalência tem sido associadas em parentes de primeiro grau com essa patologia, né? Também obesidade pré-púbere, distúrbios virilizantes congênitos, peso ao nascer acima da média ou peso baixo para a idade gestacional, né? Também adrenarca prematura e também o uso de ácido valproico como medicamento antiepilético. Tudo isso pode estar associado a essa patologia. Para nós concluirmos, pessoal, quero falar um pouco sobre a fisiopatologia, né? Então, a síndrome do ovário policístico é um estado hiperandrogênico com oligoanovulação, ou seja, com ovulação irregular e que não pode ser explicada por nenhum outro distúrbio. Então, a gente realiza um diagnóstico que a gente chama de diagnóstico de exclusão, né? Porém, a gente precisa ter em mente que é uma condição que é responsável pela maioria das apresentações hiperandrogênicas, tá? Quase todas as causas da síndrome do ovário policístico são devidas ao hiperandrogenismo ovariano funcional, sendo que 2/3 das apresentações de ovários da síndrome do ovário policístico ela tem hiperandrogenismo ovariano funcional, que a gente chama de típico, né, que é caracterizado ali por desregulação da secreção de andrógenos com a resposta exagerada da 17-hidroxiprogesterona. Quando ocorre estimulação das gonadotrofinas, essa resposta exagerada acontece. Tá? Já a síndrome do ovário policístico com hiperandrogenismo ovariano funcional atípico não apresenta resposta exagerada dessa 17-hidroxiprogesterona, mas a elevação da testosterona ela pode detectá-la, né, após suprimir a produção de andrógenos adrenal. Um detalhe é que a maioria dessas pacientes ela é obesa, né, e essa obesidade provavelmente é responsável pela síndrome do ovário policístico atípica. O hiperandrogenismo ovariano funcional apresenta como características primárias o hiperandrogenismo, a oligoanovulação e morfologia dos ovários policísticos. Esse hiperandrogenismo ovariano funcional é multifatorial, ali com a combinação de tantos fatores hereditários quanto fatores ambientais. E as causas dessa desregulação incluem o excesso de insulina, que é conhecido ali por sensibilizar o ovário ao hormônio luteinizante. Também as células da TECA na síndrome do ovário policístico têm superexpressão da maioria das enzimas esteroidogênicas e proteínas envolvidas na síntese de andrógenos, né? E as células da granulosa que luteinizam prematuramente, né? Isso ocorre principalmente devido ao excesso de andrógenos e insulina.
O excesso de androgênio aumenta o recrutamento inicial ali dos folículos primordiais ali para o pool de crescimento e simultaneamente inicia a luteinização prematura. Consequentemente, isso prejudica a seleção dos folículos dominantes, né, que a gente falou já sobre o desenvolvimento dos folículos. Inclusive, se você não viu ainda, eu vou deixar um card aqui para que você possa assistir posteriormente. Então, todas essas alterações ali no desenvolvimento dos folículos resultam em alterações anatômicas e histopatológicas, né? Clássicas ali da síndrome do ovário policístico. E essa doença, essa patologia acaba sendo perpetuada ali pelo aumento do LH. Mas é muito importante nós ressaltarmos que a doença ela não é causada por esse hormônio luteinizante, tá, gente? É algo que a gente precisa estar bem ciente. O excesso do hormônio luteinizante, ele é comum e ali, né, de forma necessária ali para a expressão das enzimas esteroidogênicas gonadais e também para a secreção de hormônios sexuais. Então, cerca de metade das pacientes com hiperandrogenismo ovariano funcional apresentam um grau de resistência à insulina, provocando ali a produção excessiva dessa insulina, né? Devido a esse problema, a atuação das células da TECA, né, e dessa forma aumentando a esteroidogênese e luteinizando prematuramente as células da granulosa e estimulando o acúmulo de gorduras. A desregulação hormonal ovariana ela altera também a liberação pulsátil de hormônio liberador das gonadotrofinas, o conhecido GnRH, potencialmente ali levando a um aumento relativo da biossíntese e secreção do hormônio luteinizante em comparação ao hormônio folículo estimulante, né, o FSH. Então, o LH estimula a produção de andrógenos ovarianos, enquanto a diminuição relativa do FSH impede a estimulação adequada da atividade da aromatase nas células da granulosa. Consequentemente, isso vai diminuir a conversão de andrógenos em estradiol, né? Porque a aromatase ela é responsável por fazer essa conversão de andrógenos para estradiol. Androgênios séricos elevados, eles são convertidos ali na periferia em estrogênios, né? Principalmente em estrona, e como a conversão ocorre principalmente nas células estromais do tecido adiposo, a produção de estrogênio ela vai ser aumentada em pacientes obesas com a síndrome do ovário policístico e, consequentemente, essa estimulação estrogênica sem oposição do endométrio pode levar a uma hiperplasia endometrial. E com isso nós finalizamos esse vídeo. Na semana que vem nós vamos continuar falando sobre a síndrome do ovário policístico, né? Então, se você gostou, deixe o seu like. Lembrando vocês que temos outros vídeos disponíveis no canal, né, que estão organizados em playlist para que você possa acessar com mais facilidade os conteúdos. E também, se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que, na medida do possível, estarei respondendo. A gente agora tem uma conta no Instagram, que é o @saudemed10, onde você pode, né, também deixar a sua pergunta, a sua dúvida lá também que a gente com certeza vai responder. Então, até semana que vem, pessoal. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.